Seja bem-vinda a mais uma live. Pode chegar, a live está começando. Eu sou a Janaína Depinê da Luz, do Elegante Sempre. Você está aqui na minha live para a gente falar de um tema tão importante. Eu ainda estou aqui com. Agora que eu vi que eu não tirei o negocinho da minha endoscopia. Eu cheguei acelerada, gente. Até agora não parei. Bom, sejam todas muito bem-vindas, todos, né? Sempre aparece aqui um maridão, um pastor amigo, um amigo do esposo. Então, eu fico muito feliz, os esposos das minhas leitoras. E eu fico muito grata pela sua companhia. Vou colocar aqui o tema da live de hoje. Você sabe que eu tô numa série chamada Seja Forte e Corajosa. E aí eu tenho trazido temas que têm a ver com o assunto, como ser forte e corajosa. E eu também tenho pedir para vocês, para quem tá lá no meu canal, você sabe que tem um canal aqui no Instagram. Quem tá no canal, eu fiz uma enquete essa semana para saber qual o tema que vocês queriam que eu trouxesse para cá. Então, a voz do povo é a voz de Deus, eu estou trazendo o que vocês me pediram. Não, a voz do povo não é a voz de Deus, tá, gente? Não confunda. Às vezes o povo quer coisa que não é bom. Não confunda. Mas eu ouvi vocês, porque afinal de contas, aqui tudo é para vocês. Então, deixa eu dar boa noite a todo mundo. Você que tá chegando, seja muito bem-vinda mesmo essa live. Quando eu olho aqui pro ladinho, é que eu faço uma colinha, tá? Então, eu fico olhando minhas anotações para eu saber que caminho que eu vou. E aí, eu tenho que te lembrar que a força é algo tão vital para nós, né? Mas por que será que umas mulheres parece que elas fraquejam muito rápido? Eu vejo muito isso e acho que é uma coisa que eu respondo muito, né? Ah, nossa, você tá forte com isso, você tá forte. E eu fico pensando, não é todo mundo que é assim, não? Eu fico achando estranho. E aí, hoje, para mim, foi uma comprovação de que eu tinha que trazer esse tema com a minha irmã falando assim: nossa, como é que você fez endoscopia e tá em casa trabalhando, fazendo almoço? E você vai trabalhar hoje? Você não vai dormir? Eu falei: não, eu tô fazendo tudo normal. Inclusive, vou acabar essa live e vou correndo para assistir o galo jogar com o maridão. Então, gente, eu senti daí no coração que, de fato, esse é um tema muito importante para trazer, porque as mulheres precisam se fortalecer, né? Nós precisamos estar mais fortes. Eu vou dar um sacode em você hoje, você tá preparada? Deixa eu dar um oi para a Mércia tá aqui me falando, estou aqui a primeira vez, boa noite, Mércia, seja bem-vinda. Então, vamos lá, eu quero lembrar a você um provérbio que me move muito fortemente, que está lá em Provérbios 31:17. A mulher virtuosa, ela cinge o seu lombo e fortalece os seus braços. Ai, ai, ai. Isso aí nos mostra como é que é uma mulher forte. Que a mulher virtuosa, dentre todas as características dela, ela também é forte. E aí eu te pergunto, você é forte? Você se sente forte, se sente fortalecida? E você fortalece os seus braços, cinge os seus lombos para aguentar o tranco? Porque a vida, gente, não é moleza para ninguém. Jesus não nos iludiu, ele não falou que ia ser moleza. Ele nos avisou que ia ser forte, o negócio aqui ia ser violento, ia ter aflição. Mas mandou a gente ficar tranquilo, que ele vence no final e a gente tá de boa. Vou dar um oi para Cris, Salvador Interiores, que também tá aqui pela primeira vez, sempre tá lá no YouTube. Seja bem-vinda também, Cris. Então eu vou dividir a nossa força em alguns aspectos, porque tem força para cada tipo de situação. A primeira força que eu quero trazer para você é a força. Eu tô tentando tirar essa luz, tá vendo, gente? Porque ela dá um reflexo aqui, eu não quero que atrapalhe você. É a força espiritual. Essa é a primeira força que a gente tem que pensar. Porque sem ela, as demais forças vão ser pequenas. Então, o que é a força espiritual? É justamente você buscar em Deus uma força que supera o humano, que supera o natural. Porque naturalmente, algumas coisas vão nos baquear. Naturalmente, algumas coisas vão nos deixar para baixo. Isso é natural. Como fazer isso não acontecer com a força espiritual? Tá? E aí, a força espiritual, eu vou te lembrar o que está lá no Salmo 28. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Grava esse versículo, prega na sua testa, prega num post-it no espelho, onde você puder olhar, na sua bolsa ou carteira, para você abrir e lembrar disso. Sabe? Lembrar que o Senhor é a nossa força. Nele, e o meu escudo, nele meu coração confia e dele recebo ajuda. Gente, se você colocar a sua força em coisas, olha, você vai estar mal, tá? Só vou te falar isso. Se a sua força tiver focada em
Pessoas, você vai tomar um tombo. Minha amiga, eu só te digo isso, seu tombo vai ser grande. Porque quando a gente põe a nossa força nas pessoas, a gente esquece um detalhe importantíssimo: as pessoas, nem todas estão aliançadas com o Senhor, então muitas vão cair no meio do caminho. Então você não pode pôr sua força nas pessoas, combinado? Você não pode pôr sua força, como o salmista diz, em cavalos. Ou seja, para os nossos dias de hoje, carro, bens. Porque se você falar, a minha força tá porque eu tenho condição financeira, amanhã pode tudo mudar. Quem nunca viveu isso? Quem nunca viveu um revés financeiro? Um dia tá em cima, outro tá embaixo. Isso eu aprendi lá na minha infância, quando uma hora a gente estava em cima e depois a gente estava embaixo. Então, você aprende cedo, e isso é um ensinamento para a vida, que confiar em recurso financeiro é um erro gravíssimo, porque amanhã pode vir um revés, uma situação, uma emergência, você perder tudo ou quase tudo. E se seu coração, sua confiança, sua força vem do dinheiro, você vai se dar mal. Outra coisa, muita gente põe a força em promessas dos outros. Que ilusão, mulher. As pessoas dizem que vão fazer uma coisa e não fazem. Você fala, não, mas fulano me garantiu que o dia que eu precisasse eu podia contar com ele. E você acreditou. Iludida. Não, a sua confiança tem que estar no Senhor, que ele sim promete e cumpre. Ele não é homem para mentir. As pessoas mentem. Algumas vezes por inconsequência, outras vezes por maldade. Então, como a gente não vai conseguir discernir isso em cada situação, você tem que falar assim: ok, a pessoa falou que vai, ótimo se for. Mas se não for, eu não vou sofrer com isso, entende? Ah, cantinho da unha com Dai, tá feliz com a minha vitória de hoje. Gente, eu tô tão feliz, tão feliz, tão feliz. Deus é tão bom. Vou atualizar se você não viu meus stories. Eu venho de uma situação aí de esofagite, gastrite, hernia de hiato, assim, há alguns anos. Eu venho tratando e vou no Nutri e trato com remédio. E aí melhoro, pioro, melhoro, pioro. E aí estamos assim, né, em estado de alerta. Meu médico tá em estado de alerta porque minha mãe faleceu com câncer no esôfago, adenocarcinoma. E o dela foi porque ela tinha esofagite e gastrite não tratada, virou a Barrett, né, aquela síndrome de Barrett. Esqueci o nome, ou Barré, não sei como fala. Só que não diagnosticada porque ela não fazia endoscopia, né? Então ela não sabia. E aí, quando descobriu, já era tarde, já era um câncer, já deu metástase. E aí, vocês, o resto da história, você tem que ler meu livro que está disponível, o e-book, para você ler e conhecer essa história. Então, hoje eu acordei e acordei muito confiante. Falei, Senhor, eu vou ter um resultado bom, eu vou ter um resultado maravilhoso. E aí, de fato, aconteceu isso. Primeiro, a gastrite e a esofagite diminuíram. E o que causava tudo isso, que era na hérnia de hiato, sumiu. Você acredita? Sumiu, sumiu. Eu falei pro médico, mas pode sumir assim? Ele falou, ué, pode, às vezes some. Eu falei, eu recebo, sumiu. Então, o que causava o meu problema não existe mais. Então, agora é só cura que Deus tem. Mas vamos lá, então só contextualizei para quem não tá sabendo. Então, essa foi a minha vitória de hoje. A gente tem que viver assim, de vitória em vitória, né? Deus é bom, Deus é fiel. Então, eu quero te lembrar que é em Deus que você pode confiar. Claro, a gente tem ideia de fazer a nossa parte, mas tem coisa que vai além da nossa parte, concorda? Obrigada, Bruninha, que sempre ora por mim. Aliás, é o melhor presente que vocês podem me dar é oração por mim e pela minha família, gente. Muito obrigada. Ah, Lu tá aqui, Mulheres em Metanoia. Obrigada, Lu. Então, como é que você vai aumentar essa força espiritual? Vou te dar o passo a passo, que você sabe comigo, não tem coré-coré. Eu já chego dando a receita. Primeiro, alimente-se da palavra de Deus, tá? Você vai usar a Bíblia como seu alimento. Você tem que se alimentar, porque senão, gente, as circunstâncias vêm e deixa a gente muito fraca, muito desanimada, mas aí você lê a palavra e aquilo vem um ânimo, sabe? Uma força, uma incrível força. Mesmo que você tenha um diagnóstico negativo, mesmo que o cenário não esteja bom, mesmo que você olhe o extrato bancário tá ruim, mesmo que você olhe sua família, nada tá mudando, tá tudo ruim, não importa. Respira fundo e abre a palavra de Deus e come seu alimento todo dia para você, ganhar sustância espiritual, né? Assim, a gente não tem que comer para ficar forte fisicamente, a gente tem que comer o alimento espiritual para ficar forte espiritualmente. Então, leia a palavra e medite nela. Como é meditar na palavra? É ler e ficar refletindo.
Eu gosto da expressão ruminar, porque vem do gado. Já viu que o gado fica o dia inteiro mastigando aquele capim? Porque tá ruminando. E o ruminar é fundamental para o animal, para o gado. A gente tem que ruminar a palavra, sabe? Então, aquele versículo saltou aos seus olhos naquele dia, você fica o dia inteiro meditando naquilo. Vou pegar o de hoje, tá? Já que você tiver sem versículo, você já pega esse que eu tô te dando. Salmo 28, versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele meu coração confia e dele recebo ajuda. Você pode repetir isso todo dia, acordar, põe seu pé no chão e já fala. Fica ruminando essa palavra. O Senhor. Aí, o Késia, Cássia, eu declaro para você, em nome de Jesus, que você receba a mesma bênção que eu fiz. Agora, faça a sua parte também, tá? Faça a sua parte. Depois me chama no direct que eu vou te contar algumas coisas que o meu Nutri fez, passou e tal, para você também já dar uma cuidada. Mas faça a sua parte, que é essa, alimentar e tudo. E confie em Deus, porque Deus é aquele que restaura o nosso corpo, restaura a nossa saúde. Mesmo quando os sinais são ruins, tá? Mesmo o sinal sendo ruim, continue confiando e declarando vida e cura para você, assim como eu estou declarando aqui agora. Então, repete esse versículo, tá, Cássia? Fica firme nesse versículo que eu estou te passando. Salmo 28, versículo 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele meu coração confia e dele recebo ajuda. Tem coisa, gente, que só o Senhor pode fazer. Tem coisa que você pode fazer, mas tem coisa que foge do seu controle, o Senhor pode. Então eu te lembrei aqui de você ruminar a palavra. Fica com esse versículo, Salmo 28, 7. Vou até fazer uma arte depois. E aí, fica lembrando dele. Acorde meio e fala: Senhor é minha força, o meu escudo, nele meu coração confia, dele recebo ajuda. E o segundo ponto, então, primeiro, se alimente da palavra. Obrigada, Regiane, que pôs o salmo aí para vocês anotarem. Todo dia falo isso. Não é porque isso vai ser é porque a gente tem que memorizar a palavra. Porque na hora que a angústia vem, a palavra já vem na sua boca. O Senhor é minha força e meu escudo, nele meu coração confia e dele recebo ajuda. Lembra até eu fazendo isso, e dele recebo ajuda. E o segundo, você tem que orar sem cessar. Tá lá em Tessalonicenses, orar sem cessar. As pessoas não sabem o que é isso, orar sem cessar. Obrigada, Cris, que tá fazendo uma colinha para vocês. O que é orar sem cessar, gente? Orar sem cessar é orar o tempo todo. Ah, mas eu não tenho tempo. Não, você não tá entendendo. A sua vida é uma vida de oração. Eu vi um conteúdo na internet e eu tô pesquisando ainda porque eu vou trazer isso mais profundamente, mas já vale a pena contribuir. Você sabe que o nome de Deus em hebraico, ele não tem vogal. A gente põe Yahvé, né? Mas não tem a vogal. A gente põe para poder falar, porque não tem jeito de falar sem vogal. É Y, W, H. Alguém põe aí como é que agora eu não sei de cor. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou pôr Yahvé. É YH, isso, YH. Vou escrever aqui para vocês, tá? Como é o nome de Deus? YH WH. Tenta falar isso. A gente fala Yeshua, a gente fala Yahvé, a gente fala Javé, mas não tem jeito de falar. Isso é um aportuguesamento da palavra, porque não tem jeito de falar. E aí eu vi um pastor pregando sobre isso e ele falou o seguinte: agora, quando você faz o som disso, é como respirar. Então, eu lembrei disso, eu não sei, eu tenho que estudar mais para ver se isso tem base, né? Mas eu achei bonita a analogia, porque independente se é isso ou não, cada respirar nosso tem que ser uma oração. Cada respirar tem que ser um chamado para Deus. E isso é orar sem cessar, é você orar quando? O tempo todo. Na verdade, essa é a oração, é uma oração constante. Você não tem, você não tem que para ter o seu momento de oração? Tem que ter sim. Mas a oração sem cessar, ela ocorre o tempo todo. O tempo todo você está em oração. Então, quando você acorda, quando você se deita, quando você levanta, quando você vai se alimentar, quando você vai dormir, é uma vida de oração. Então, isso muda a nossa perspectiva. Não é assim, eu vou orar. Não, você tem um momento de devocional que você vai estudar, meditar, ter aquela conversa, sabe, aquele papo íntimo com Deus. Mas orando, você tá o tempo inteiro. Até quando você tá respirando. Até quando você tá chorando. Porque a
palavra de Deus fala que, às vezes, o Espírito Santo fala através de nós por gemidos inexprimíveis. Então, até um gemido é uma conversa nossa com Deus. Então, tudo isso é um jeito de orar. Deixa eu ver quem tá aqui. A Elic Plate tá dando oi. Eu não sei se eu falei certo, tá, gente? Então, dê os 2 passos para você, né? Para ter mais força espiritual. Ler a palavra de Deus, se alimentar dela e orar sem cessar. Eu vou falar isso para você porque já contei em tantas lives, mas sempre vale a pena ouvir de novo, como eu digo. Olha que coisa linda. Quando eu estava no hospital em 2017, né, um acidente gravíssimo, se você não conhece essa história, para eu não repetir ela toda e cansar quem já está cansada de ouvir, vai no meu canal no YouTube, olha um vídeo que tem lá, chama Sobrevivi. No link aqui do Instagram tem meu testemunho que eu conto, porque em 2017 sofri um grave acidente. Eu tive traumatismo craniano, eu lesionei a coluna cervical, a C3 e a C4, o que me daria uma tetraplegia, e quebrei clavícula, me machuquei toda porque eu fui atropelada numa rodovia. Mas, pasme, em 48 horas eu fui da UTI, eu passei por 2 hospitais, né? E eu fui transferida para fazer uma cirurgia. Em 48 horas eu tive alta. Não foi alta da UTI pro quarto, foi alta da UTI para casa. Eu fui embora. Eu liguei pro meu irmão, que estava desesperado e não tinha conseguido chegar, porque minha família toda veio. Liguei pro meu irmão e falei: adivinha onde eu tô? E ele: para, Jana, para de falar isso. Eu sei onde você tá. Daí eu falei assim: eu estou dentro do carro, indo embora para casa. Aí ele falou: eu nunca orei tanto na minha vida. Veja, para uma pessoa que se dizia ateu, né? Como diz uma amiga minha, ela fala assim: não existe ateu na linha de batalha. Não tem ateu na linha de batalha, né? Nessa hora todo mundo busca Deus. Então a gente sabe que é o nosso socorro, né? Bem presente. E ali até o ateu orou. Até o ateu orou. E a verdade é essa, né? Naquele momento que eu tava no hospital, nas 48 horas que eu fiquei internada na UTI neurológica, a única coisa que eu podia fazer era orar. E foi o que eu fiz, eu orei. Quando nada parecia ter saído, eu busquei a minha força em Deus. Eu sabia que meu cenário era gravíssimo. Eu sabia que podia acontecer um monte de coisa ruim comigo, né? Eu podia ficar toda sequelada, mas hoje eu tô aqui inteira, lúcida, sã, sem nenhuma sequela, 0 sequela. Tirando algumas cicatrizes que eu fiquei, óbvio, né? Mas eu gosto delas, porque elas me lembram onde o Senhor me salvou, de onde o Senhor me tirou. A Regiane, não conhecia a Regiane, depois olha completo esse testemunho, que é muito forte, é muito impactante. E eu até a cicatriz eu gosto, porque me lembra assim, aqui o Senhor me ajudou, sabe? Para mim é um memorial, aqui o Senhor me ajudou. Aqui é Ebenezer, né? Então isso me sustenta. Ali a oração, a palavra de Deus foi a minha força. Tanto é que eu na UTI, eu ficava louvando ao Senhor e eu falava. Eu punha a mão na minha cabeça, onde estava muito inchada, né? Porque estava com traumatismo craniano. Eu assim, punha bem superficialmente e falava: cura-me, Senhor, e serei curada. Salva-me, Senhor, e serei salva. Jeremias, essa foi a minha oração na UTI. Eu só repeti essa oração. E eu cantava, adorava o Senhor. E eu brinquei, eu falei: enquanto a plateia não reclamar, eu vou continuar. E meus coleguinhas de UTI estavam tudo para lá de Bagdá, né? Então eu continuei. E a oração me sustentou ali em 48 horas. É um caso raro na minha alta médica, está escrito com melhora surpreendente, porque eles não podem escrever com melhora sobrenatural, né? Senão vai ficar um pouco ruim para os médicos. Mas se eu fosse médico, eu teria escrito isso. E eu sei que eu vivi um milagre. E esse milagre está disponível para você também, porque quando a sua força está em Deus, o que é impossível para Deus foi a minha conversa, a minha chamada para Deus. Na hora que eu fui transferida, né, da Santa Casa de Ouro Preto, eu fui transferida para o Vera Cruz em Belo Horizonte. Quando eu entro dentro da ambulância, eu estava toda imobilizada já há muitas horas, né? Pra você ter ideia, meu acidente foi 2 da tarde. Eu fui chegar no outro hospital às 2 da manhã. Então, esse tempo todo, que para mim foram segundos, foi uma jornada. Na hora que eu fui transferida, que eu tô dentro da ambulância, vindo de Ouro Preto para BH, eu falei com Deus: Deus, o Senhor tem 1 hora e meia para fazer um milagre. Mas o que é 1 hora e meia para quem cria a partir do nada? É muito tempo, Deus. E Deus fez. E fez o primeiro milagre, restaurou minha coluna.
primeira coisa, a imagem, numa eu tenho lesão na coluna, na outra eu não tenho. E eu nunca tive problema, eu saí andando da UTI. Esse foi o primeiro milagre. E o segundo foi em 48 horas, que meu cérebro absorveu todo o sangue. Eu não fiz cirurgia, não fiz nada. Meu cérebro sozinho absorveu todo o sangue. Então, o que me fez ter tanta força para acreditar que podia dar certo? A fé em Deus. E Ele é a força que a gente precisa, é espiritual. Por isso eu tô te falando, alimente a sua fé para você ter força. O segundo ponto, e eu tô aqui olhando você que entrou agora, eu fico olhando pro lado que eu faço minha colinha aqui para eu não perder o rumo. O segundo ponto é a força emocional. A gente precisa saber lidar com as adversidades. Tem gente que na hora do perrengue desaba a chorar e não levanta e fica lá, chororô, sabe? A gente não pode ser esse tipo de pessoa que desaba e não age, porque a gente, ou então um aborrecimento tira o seu ânimo, tira a sua paz e você desestrutura totalmente. Para isso, você tem que ter a sua fé ativada e você tem que ter algumas outras coisinhas que eu vou te ensinar hoje, que é o que eu faço. Primeiro, você tem que desenvolver inteligência emocional. Gente, sem inteligência emocional, leia sobre isso. Aprofunde sobre o assunto. Você tem que ter inteligência emocional para lidar com provocações, para lidar com ofensas. Jesus é o pai da inteligência emocional. Quando ele era ofendido, ele não revidava. Essa semana que passou, eu demiti uma cliente. Eu amo falar isso, porque o Espírito Santo tinha me avisado para não fechar contrato com essa cliente, mas eu fui um pouco lerda para ouvir. Não faça o que eu fiz. E aí fiz contrato com a cliente, só que a cliente muito difícil, muito, muito, muito. E atendi ela 2 meses e meio, e nesses 2 meses e meio eu penei, viu? Eu penei. E eu ficava ouvindo o Espírito Santo falando para mim assim: eu te avisei, eu tentei te alertar, você não me ouviu. Aguenta agora. Aí eu decidi demitir a cliente. Falei, ó, não quero mais lhe atender, não tá dando certo. Gente, num primeiro momento, a cliente falou assim: não, você não pode rever isso. Me desculpa se eu tenho sido muito difícil. Eu falei pra você que eu sou um pouco chata e tal. Veio todo assim com um charminho pra mim. Fiquei até tentada, mas aí eu tava mais esperta. Aí eu falei assim: olha, como é que Satanás é ardiloso? Agora ela ficou mansinha. Ela era super arrogante, agora ela ficou mansinha. Aí eu falei assim: não, infelizmente não tem jeito, sucesso, desejo sucesso e tal. Na hora que eu falei isso, gente, a mulher mudou completamente. Sabe aquele tipo de pessoa que faz a docinha e depois vira o Taz, mania? Virou o Taz, ela me xingou toda. Me xingou toda. Espero que ela assista essa live. Ela me xingou toda. Aí eu li o que ela me xingou, meu esposo falou assim: você vai responder, né? Eu falei: não, não vou responder, não. Você não vai responder? Eu falei: claro que não. Eu falei: porque o silêncio é uma resposta também, eu não vou responder. Sabe por quê? O que eu posso responder a uma ofensa infundada dessa? Eu vou me defender para uma pessoa sem equilíbrio? Não. Então, isso é equilíbrio emocional, gente. É não deixar a ofensa do outro te ferir. Por quê? Ela estava raivosa. Porque acho que na vida dela as pessoas não dizem não para ela. Mais ou menos essa é a minha leitura da personalidade. Então, quando eu disse não, foi uma ofensa grave. Então, isso aí eu tenho que ter equilíbrio de falar: ela não sabe lidar com limite. Eu não vou cair nessa jogada. Gente, tudo que Satanás quer é que você caia numa armadilha dessa. Aí você perde seu equilíbrio, você responde, aí você é grossa também. Eu não, deixei ela em silêncio. E vida que segue, deixa ela. Não preciso me defender, não me senti ofendida, aliás, porque não falou nenhuma verdade, só mentiu, então tá bom, eu tô tranquila. E aí, mas isso é inteligência emocional. Alguém perguntou aí se tem livro. Sim, tem um livro que tem esse nome, agora esqueci o nome do autor, é a pessoa que criou essa ideia da inteligência emocional, né? Vou pôr aqui no Google enquanto a gente vai falando, que eu acho aqui, tá? Inteligência emocional. Vou te falar o nome, eu tenho esse livro, foi o primeiro que eu li, mas tem muitos livros já sobre isso. Vamos ver se eu acho ele aqui rápido, né? Porque na hora que você quer é difícil. Daniel Goleman. Daniel Goleman é o autor, tá? É o autor principal dessa teoria. É uma teoria que ele desenvolveu, Daniel Goleman. Ele é um PhD no assunto e ele, vou falar pra você, o primeiro livro que ele publicou foi em 1995. Eu acho que eu li logo em seguida, assim que traduziu para o Brasil, eu li. E esse livro ajuda muito. Aí, a Amanda já sabia, tá vendo? Ela colocou. É muito bom. E depois várias pessoas foram beber na mesma fonte, tá?
Várias pessoas foram beber na mesma fonte, fizeram variações, mas esse é o autor original. Então, se você for ler um livro, leia o dele, né? Aqui aí depois, se você lê outro, você sabe se o outro só tá se inspirando nele ou não. Porque tem gente também que não tem muita. Assim, não tem muito fino trato. A pessoa copia o outro e não fala nada. A Casa tá falando que esse lado do inimigo, né? Exatamente, foi total. Ele fica ao nosso redor querendo nos devorar. Ele sabe. Ele fala assim: deixa eu provocá-la aqui. Então vamos lá. Então, primeiro, desenvolver inteligência emocional. Para a gente ter uma emoção centrada para a pessoa te ofender e você não cair na cilada de brigar com ela, de vou pagar na mesma moeda. Claro que se você se alimenta da palavra, o Espírito Santo te corrige também, te segura sua língua. Mas às vezes, sua inteligência emocional tá tão abaladinha que você cai nessa. E aí, o segundo ponto é se cercar de apoio. Porque você tem que ter uma rede emocional também. Você tem que ter aquela amiga que você fala assim, amiga, eu só quero dar uma desabafada. E você desabafa. Você não quer fazer nada, sabe? Eu brinco com o marido, a gente às vezes vai contar um negócio e quer dar uma solução. E a gente fala, não, amor, não quero uma solução, eu só quero desabafar, não quero solução. Eu vou fazer nada, eu só quero desabafar. Então, por exemplo, meu esposo, ele é mais reativo. E eu falo, não, eu não vou fazer nada. Como você não vai fazer nada? Eu falo, não vou fazer nada. Mas você vai deixar ela falar assim, eu vou. Ela tá mentindo, deixa ela falar o que ela quiser, deixa ela ficar com raiva, espumar, dar chiliques. Pra mim é uma birra, igual criança birrenta. Deixa ela dar uma birra aí. Eu não vou me afetar por isso. Pronto. Mas às vezes a pessoa quer dar uma solução. Não, eu se fosse você, respondia assim. Então, às vezes a gente precisa ter uma pessoa só pra nos ajudar, pra gente não segurar um fardo sozinha, sabe? Ou até para nos ajudar nesse equilíbrio emocional. Se você é uma pessoa muito colérica, muito explosiva, você precisa ter alguém te segurando, sabe? Te segurando, você calma, não responda agora. Eu sou essa pessoa na vida do meu esposo, eu fico calma, não responda agora, amor, não respondo, eu tenho que ficar segurando ele. Não responda, amor, amanhã você responde, hoje não, hoje não. Graças a Deus também o Espírito Santo trabalha muito melhor do que eu, né? E vai fazendo isso. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, tá? E o terceiro ponto e penúltimo, presta atenção que a live tá quase acabando, hein? Tô vendo gente falando que não consegue não responder. Ah, o Espírito Santo ajuda, tá? Ajuda. A outra é a força mental. Você tem que ter uma força mental que é para você ficar focada, determinada nas coisas que você tem que fazer. Eu vejo muita gente distraída, gente. O diabo não precisa nem confundir a gente, basta ele distrair a gente. Você tinha que fazer isso, aquilo e aquilo outro, você não fez, porque você estava lá ó, distraído com tanto de bobagem. E aí você não tem foco, então você tem que ter foco. Olha que Filipenses 4:8 vai falar isso para nós, sabe? Nós somos incentivadas a pensar em coisas que são verdadeiras, nobres, justas, puras, amáveis e de boa fama. É nisso que você está pensando? Paulo vai ensinar isso para nós. Nisso pensai, nessas coisas. Vamos fazer a listinha? Anota aí. O que você tem que pensar? Coisas que são verdadeiras, nobres, justas, puras, amáveis e de boa fama. 6 coisinhas pra você pensar, não tá bom? Não, você fica pensando na morte da bezerra. Pra quê? Ó, eu não te falei, hoje eu tinha que acordar fazer o exame. Minha mãe faleceu com uma doença que eu tenho. Eu podia acordar e falar, ai meu Deus, eu tô indo pra uma situação terrível. E se eu tiver o problema e começar a pensar, não, eu tenho que confiar em quem habita em mim. Deus habita em mim. Então eu tenho que me alimentar da palavra. Eu tô forte. E aí mentalmente eu falo, vai ser uma benção o exame de hoje. E aí como a gente ora sem cessar aqui em casa, aí entramos dentro do carro, oramos, entregamos o dia ao Senhor, meu esposo e eu oramos, e fomos assim super felizes. Aí todo mundo perguntava, você tá tranquila? Eu tô. E olha como Deus é bom. Na hora que eu tava esperando para começar meu exame, tinha uma senhora de 72 ou 73 anos, não lembro, que ia fazer colonoscopia e endoscopia. Ela nunca tinha feito. Eu já falei, a senhora está um pouquinho atrasada. A senhora já devia ter feito isso a partir dos 40. Fica a dica, meninas. A partir dos 40, eu vou fazer 50, já fiz várias vezes. A partir dos 40, a gente tem que fazer endoscopia. Aí depende se você tem algum problema, mas colonoscopia a partir dos 40. Cuidado, antigamente era 50. Mudou, tá? Pelo menos em Minas, a regra mudou. Agora é 50. Resultado. Ela estava muito apavoradinha e eu falei, a senhora tá atrasadinha. Aí fui explicar para ela, falei, olha, já fiz todos esses exames, vou te explicar como é que vai acontecer. E acalmei o coração dela. Ela ficou tão feliz, me deu um abraço na hora que eu fui na frente dela. Eu falei, eu já vou indo na frente que é para adiantar para a senhora. E ela foi ótimo, porque força mental, passei uma força mental para ela. A gente tem que fazer isso,
trocar os pensamentos negativos pelas promessas de Deus. Os planos de Deus para nós são bons. São para nos dar um futuro e uma esperança. Cuidado para você não ficar pondo plano ruim na sua cabeça. Ah, vai dar tudo errado. Aí vai dar mesmo. Você já começou desacreditando. Por exemplo, estava conversando com a Lu, que está aqui, ela pregou no culto que eu preguei de manhã, ela pregou à noite, e eu falei com ela, falei assim, às vezes é bom você ter o friozinho na barriga, sabe? Porque é quando Deus pode trabalhar, não é? Quando a gente fala assim, quando eu sou fraca, é que eu sou forte. Porque se eu tô cheia de mim, se eu tô achando que eu sou a cara, eu chego e aconteço, é ruim. É bom você confiar naquele que te promete. Falar assim, gente, eu tô com frio na barriga, mas o Senhor é comigo. Então eu tô confiando que na hora que eu começar, Ele vai me abençoar. Pronto. Eu sempre faço um combinadinho com Deus, tá, gente? Vou dar essa dica de graça aqui pra você. Pega essa visão, mulher. Eu falo assim com Deus, Senhor, eu vou lá, vou subir no altar e vou pregar. Só se o Senhor for comigo. Senão eu nem subo. Eu dou uma chave de braço. Senão eu nem subo. Aí o Senhor sempre vai. O Senhor sempre vai. Ele não me deixa só. Ele não deixa você só. Ele tá conosco. Ele tá aqui dentro de nós. Então, seja positiva. Lembra de Filipenses 4. Paulo vai falar de todas as situações que ele viveu. Situações ruins, situações boas. E ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, não sou eu que me fortaleço. É aquele que me fortalece. Então, olha, eu sei que é passar fome. Eu sei que é ter fartura. Eu sei que é ter muito. Eu sei que é ter pouco. Porque eu aguento tudo com aquele que me fortalece. Eu gosto de falar, gente, isso não é o hino da vitória, tá? Tudo posso naquele que me fortalece. É o hino da confiança. Não é por mim, é porque eu confio naquele que tá comigo. Fechou. O segundo, a gente tem que ter uma resiliência mental. Aí, a Karina também chega junto com o Senhor. E a Rosa tá lembrando que Moisés agiu assim. É verdade, Moisés falou isso com Deus. Tá vendo? Então, eu fui lá beber na fonte de Moisés. Desenvolva a sua resiliência mental. O que significa isso? Você tem que treinar a sua mente para ser uma solucionadora de problemas. A área que eu me destaquei profissionalmente na comunicação empresarial, que eu atuo há mais de 28 anos, foi gerenciamento de crise. Eu sou contratada até hoje, quando tem um BO daqueles numa empresa, eles me chamam. Por quê? Eu já gerenciei crise de hospital, de empresa que teve acidente que todos os passageiros morreram, de crise de passageiro que desapareceu, crise de ofensas com relação, com relação a racismo. E aí gera uma crise na empresa. Como lidar com isso? Aí eu sou chamada. E a primeira coisa que eu faço é acalmar o dono do negócio, porque geralmente o dono do negócio tá apavorado, todo mundo desestruturou ele com tanta notícia ruim. Eu falo, calma, eu tô aqui, vai dar tudo certo, nós vamos resolver isso, nós vamos achar um caminho. Mas sabe qual é o caminho que eu sempre trabalho? Em qualquer negócio, verdade. Nós vamos falar a verdade, porque com a verdade não tem como desmentir, porque é a verdade, não tem como. Você pode tentar, mas não tem jeito. É a verdade, nós vamos falar a verdade. Então, caso de racismo, não houve racismo, nós nem sabíamos disso. Acidente, todos os passageiros morreram. Vamos dar o nome de cada passageiro, vamos dar assistência para cada familiar, vamos cuidar de cada um. Não há o que fazer. Aconteceu uma fatalidade. Entende? Mas para isso você tem que ter. Ah, lembrou, Edneia, cirurgia no joelho errado. Foi um hospital, gente do céu. O médico, eu atendi o hospital. O médico operou o joelho errado, ele operou o joelho bom. Um escândalo. Deu para consertar. Não deu para consertar o joelho, né? Mas deu para acalmar. Porque, gente, do outro lado também tem seres humanos que ficam desesperados de terem errado. Então você tem que trazer paz. E isso é um treino, treinar a sua resiliência. Você está no meio do caos. Você fala, calma, o que que nós vamos fazer agora? Já vou te dar a primeira dica. Qual é o próximo passo? Você está no meio do caos. Você pensa, qual é o meu próximo passo? Faça o próximo. Com quem que eu tenho que falar? Por exemplo, eu nessas situações que envolvem imprensa, eu sempre falei assim para os donos de negócio, eu vou ligar para cada veículo, eu ligo para cada diretor de veículo e falo, eu estou aqui, estou na linha de frente, a Mai tá cerqueira, como é que operou o joelho errado? Tava bêbado? Não, é pior que eu conheci o médico. Era pai, ele é pai de uma amiga do meu filho na escola, eles eram crianças ainda. Por que que operou errado? Porque tem que riscar, né? A pessoa tem que fazer um X, tem um procedimento. Porque assim, é quase uma linha de produção em hospital. Entra um, sai outro. Hoje eu perguntei, sabe quantas pessoas fazem endoscopia onde eu fui de manhã?
80. É uma linha de produção, entra um, sai outro. Então, se você não for muito específico e não falar e não tiver um procedimento, e aí o que aconteceu? Não devem ter feito o X errado, né? Geralmente fazem no X, assim, com uma caneta cirúrgica. E quem deu assistência fez o X errado, o médico confiou em vez de dar uma dupla checagem, né? Houve uma falha humana. Só que uma falha humana na medicina pode ser fatal. Você erra no seu trabalho? Eu erro no meu, né? Acontece, os erros acontecem. Só quando você erra na medicina, tem áreas que se você errar, o erro pode ser fatal. Então, exige mais checagem, né? E às vezes a pessoa numa confiança, né? Tem um ditado que diz que como é que é? Quem só morre afogado quem sabe nadar. Por quê? Você confia, né? Ah, eu sei, então tá tudo de boa, tá de boa. Então só morre afogado quem sabe nadar. Então a pessoa acaba confiando demais. Quando ela é muito experiente, ela confia demais. E a gente sempre tem que ter um coração de aprendiz, como se você estivesse fazendo aquilo pela primeira vez. Isso é uma coisa que eu aprendi lá no passado. Então vamos lá. Então, em vez de se concentrar no problema, quando você estiver lidando com o problema, isso é treinar resiliência. Concentre-se nas soluções. Que soluções eu tenho? O que eu posso fazer? Pronto, resolveu. Quarta e última parte para a gente encerrar, porque, gente, eu vou assistir um jogo de futebol com o maridão. A força física. Eu tenho que te falar da força física porque você tá achando que é só força espiritual e que assim, Deus me fortaleça. No Provérbios 31 fala, fortalece, cinge seus lombos e fortalece os seus braços. Como é que ela faz isso? Gente, a gente tá negligenciando nosso cuidado com o corpo. A gente tem que ser forte. Provérbios 31, 17 fala disso. Nos lembra que a gente tem que fortalecer o braço. Falando nisso, Felipe, se você assistir essa live, viu, Felipe? Você falou que eu dava conta daquele peso, agora eu tô toda dolorida. A gente tem que cuidar da nossa saúde física, porque isso não é uma questão de vaidade, é uma questão de honrar o templo de Deus. Quando você cuida do seu corpo, você não está sendo vaidosa, você está honrando o templo de Deus. Eu gosto de fazer a analogia. A gente vai lá, arruma a igreja, o templo bonitinho, não é? Para ter o culto. Qualquer igreja, seja católica, evangélica, você vai lá, tá sempre arrumadinho, né? Tudo bem ornado. Tá, só que quando não tem ninguém ali na igreja, Deus não tá lá não, gente. Agora Deus tá aqui. Deus está aí na sua casa, porque nós estamos aqui. Então, a gente tem que lembrar disso. Nós somos o templo vivo de Deus e temos que cuidar dele. Deus se importa com isso. Como é que eu faço isso na prática? Primeiro, você tem que se exercitar. Eu falei que eu tinha que ganhar um prêmio de alguma instituição de educação física, tanto que eu mando todo mundo se exercitar. Você tem que se exercitar, gente. Se você não tiver força, uma das coisas que o médico me explicou, lá em 2017, quando eu sofri meu acidente bem grave, que uma das coisas que me ajudou muito foi porque eu sempre fiz muita atividade física. Então, na hora que eu caí, que eu fui jogada pro alto, né, por uma moto. Na hora que eu fui jogada, eu caí, eu primeiro bati meu braço, que já era forte. Segurou a maior parte do impacto, por isso que eu quebrei a clavícula. E depois bati a cabeça, por isso eu tive traumatismo craniano. Mas se eu bato a cabeça primeiro, eu já tinha morrido, né? Então, olha, ele falou assim, uma pessoa forte numa UTI, ela aguenta mais. Aguenta tudo, gente. Aguenta muito mais tudo. Aguenta a dificuldade que é você ser limpada no leito, você fazer todas as suas necessidades no leito. Aguenta levantar, né? Assim, semi-levantar, que você tem que levantar para colocar a comadre. Então, assim, é todo um esforço que você dá conta. E daí, quando eu fui para cadeira de rodas, aí você dá conta de se apoiar, você não tá totalmente inerte, né? Então, até para quando você tá doente, você precisa tá forte, tá? Então, fortaleça. Você vê que pessoas com câncer vão para musculação, vão treinar, e você tá aí, saudável, reclamando. Mulher, levanta, vou sacudir você aqui que você não vai para academia. Vai treinar, vai caminhar. Se você não tem dinheiro para fazer uma academia, vai caminhar. Vai pegar uns pezinhos, pega um saco de arroz, pega um saco de feijão. Tem tanto vídeo na internet te ensinando. Você não faz porque não quer. E eu tô te falando, você desonra a Deus quando você não se exercita. Depois tem que cuidar da sua alimentação, tá? A alimentação, ela é. Eu tinha uma personal que falava assim pra mim: 70% é exercício, 30%. Não, contrário, 70% alimentação, 30% exercício. Pra você estar com um corpo mais esguio. Então, a alimentação impacta. Tô te falando, gastrite, esofagite, tudo que eu mudei foi alimentação. Tirei alguns alimentos que me prejudicavam e tô aí na luta pra tirar peso também. Então, escolha o alimento como nutriente, né? Nutriente. Você tem que olhar aquilo como um nutriente, como um combustível.
Eu gosto de pensar assim, pensa assim, o que você daria para um bebê que começou a introdução alimentar? Você daria esse bacon frito? Não, não pode dar para isso. Então não coma, não coma. Ah, mas é tão gostoso, é gostoso, eu sei que é gostosinho, é bom demais. Deixa para aquele dia especial, tipo, ah, eu vou comer um sandubão, aí eu vou me permitir. Mas tirando isso, no dia a dia nem tem em casa, sabe? Vai no meu Nutri é 10, gente, vai nele. Então, eu vou te falar por mim. Quando eu era criança, eu sempre fiz balé, minha vida inteira, eu fiz mais de 20 anos de balé. Eu parei em alguns momentos que não tinha, às vezes onde eu tava, não tinha horário para eu fazer. Eu fiz balé minha vida toda, então eu tinha muito que cuidar de estar magra, né? Daí eu até ganhei um pouco de peso quando eu parei o balé, porque você dá aquela pressão de estar magra, acaba te fazendo comer menos. Mas eu nunca fui boa em esportes coletivos, eu não era boa, eu era bem ruim, gente, na verdade. Eu era aquela pessoa que ninguém queria no time, sabe? Porque realmente eu não sou. Primeiro, não sou competitiva. Eu não quero ganhar de ninguém. Então, eu já não sou uma pessoa adequada para um time. Porque eu não tô afim de ganhar. Porque eu fico chateado quando o outro perde, mesmo que o outro é meu rival. E segundo ponto, eu não tenho muita coordenação para a bola. É porque uma vez na escola eu tomei uma bolada na cara, então eu peguei um pouco de medo. Ah, o meu Nutri é o Luiz, eu vivo marcando ele aí, só se olhar quem eu sigo, Luiz Nutri. Agora eu não lembro a arroba dele. Então eu era muito ruim em esporte. Muito. Aí sabe aquela vergonha na hora de definir time na escola, na educação física? Vamos fazer o time. Eu sempre era a última. Sempre era a última, gente. Eu ficava sempre por último. Tipo, eu era a que restou. E aí, sabe quando todo o time olhava de cara feia? Nossa, a Janaína vai pro nosso time. Então aquilo me fazia um mal tremendo, porque eu ficava tentando levar no esportivo. Ah, gente, eu vou tentar não atrapalhar muito. Mas eu sempre atrapalhava muito. Até que eu descobri que eu não era boa de esporte coletivo, mas eu era boa para coisas mais individuais, que eu só competia comigo. Então, a dança não, assim, mesmo quando tem uma pequena competição, na verdade a dança é colaborativa, né, com o seu grupo, você tem que estar junto. E aí eu descobri, como eu vi minha colega aqui, a musculação. Então, na musculação, eu não tô competindo com ninguém, só eu e eu. E aí eu descobri, é isso aqui que é pra mim. E eu gosto, todos os esportes são mais individuais. Resultado, tem um negócio que é feito pra você. Você não tá errada. Você, por exemplo, eu era boa na queimada. A única coisa que eu era boa na queimada, porque eu tinha medo da bola, então eu não era queimada, que eu fugia rápido da bola. Mas não tem queimada no esporte olímpico, né? Então, gente, é isso. Para finalizar, o que é importante que você saiba? Que você tem que buscar a força. Pega esses 4 passos que eu te dei e vai atrás deles, tá bom? Eu te espero amanhã na live no YouTube. Vou correr que eu vou assistir o jogo de futebol. O maridão tá chamando, tem que pôr meu uniforme e mostro os bastidores aqui. Um beijo, Deus abençoe e até a próxima.